Bem-vindo a todos. Neste momento vamos continuar o estudo das funções orgânicas. Só para lembrá-los que esse estudo já foi iniciado anteriormente, onde nós tivemos a oportunidade já de conhecer os hidrocarbonetos, são a primeira função da química orgânica. E os hidrocarbonetos são caracterizados pela presença somente de hidrogênio e carbono, que de uma forma prática vamos representá-los desta maneira, RH, certo? O R é simplesmente aqueles grupos orgânicos que nós já estudamos algumas aulas atrás, como metil, etil, propil, fenil, né? Aquelas cadeias carbônicas que constituem os grupos orgânicos ou radicais orgânicos que nós já vimos. Mas hidrocarbonetos possuem somente hidrogênio e carbono. E nós vimos todas as séries de hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. E só para lembrá-los mais uma vez que o nome dos compostos da química orgânica é dividido em prefixo, que leva em consideração o número de átomos de carbono, o infixo ou intermediário, que leva em consideração o tipo de ligação química entre os carbonos, e o infixo ou sufixo, que é a terminação, que deve ser levado em consideração o tipo de função, tá? Então nós estudamos o hidrocarboneto com a função que só tem carbono e hidrogênio, terminação O, e hoje nós vamos estudar as outras funções, os hidroxilados como álcool, enol e fenol, aldeídos, cetonas e etc. Ok? Muito bom. Então vamos iniciar primeiramente com os compostos hidroxilados. Compostos hidroxilados, primeiro, o que é uma hidroxila? O que é uma hidroxila? Hidroxila é um grupo funcional caracterizado pelo grupamento OH. É isso aqui que nós chamamos de hidroxila. É o grupo funcional OH. Se você não conhecia, marque aí, por favor. Hidroxila é o grupo funcional OH, ok? Os compostos hidroxilados, portanto, são as funções que possuem esse OH aí, tá? Na cadeia. O primeiro composto hidroxilado pertence à função álcool. Como eu vou estudar a função álcool? Da seguinte maneira: eu vou pegar um hidrocarboneto, eu vou tirar um dos hidrogênios desse hidrocarboneto e eu vou colocar no lugar desse hidrogênio que foi retirado uma hidroxila. Isso não é uma reação, tá? Isso é só um esquema para facilitar o estudo do aluno quando estudar todas as funções orgânicas. Então, se eu pegar um hidrocarboneto, tirar o seu hidrogênio e no lugar do hidrogênio colocar uma hidroxila, aí eu tenho a função álcool. É só um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. A função álcool é aquela em que a hidroxila está ligado num carbono saturado. Então essa hidroxila aqui está ligado diretamente a um carbono que tem ligações simples, diretamente a um carbono saturado, imediatamente ligado à hidroxila, tá? Então vamos ver alguns exemplos de álcoois com a nomenclatura oficial, usual e nomes alternativos, se houver. Esse é o álcool mais simples, que tem um átomo de carbono, cujo prefixo é met. A ligação entre o carbono e a hidroxila ela é simples, então usam o infixo an. E como é um álcool,
Nesse caso, eu vou colocar a terminação de álcool, que é -ol. Terminação -ol. Então, o nome oficial desse álcool mais simples chama-se metanol. Na nomenclatura usual, o que vai acontecer? Aí vai mudar a regra. Aqui à esquerda da hidroxila nós temos o grupo metil. Se tiver sem ligação, é o metil. Quando o metil estiver ligado à hidroxila de um álcool, aí eu vou chamá-lo de álcool metílico. Aí eu coloco terminação ílico para o grupo orgânico ligado à hidroxila, que é o metil, com terminação ílico, chama-se álcool metílico. O nome oficial da IUPAC, metanol. Ele tem, digamos, um apelido, vamos dizer assim, né? Ele é conhecido como álcool da madeira. É o nome sugestivo, né? Porque ele é proveniente indiretamente da madeira através do seguinte processo. Pegando a madeira que contém a celulose e fazendo uma combustão incompleta da celulose da madeira, nós vamos obter o carvão, representado aqui pelo átomo de carbono. Muito bem, quando pegarmos o carbono, que é o carvão, constituinte da queima da celulose, ou seja, indiretamente veio da madeira, e realizarmos uma reação com vapor de água a uma temperatura de 400 graus Celsius na presença de catalisador. Catalisador são substâncias que têm por finalidade aumentar a velocidade da reação, obtendo o produto mais rápido. A reação desse carbono, que é o constituinte do carvão, o carvão que veio da queima da celulose da madeira, forma uma mistura combustível de alto poder calorífico, que nós chamamos de gás d'água, que é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio. É essa mistura que recebe o nome particular conhecido como gás d'água. Mistura de alto poder calorífico. Posteriormente, se nós pegarmos essa mistura conhecida como gás d'água, onde o monóxido de carbono é colocado para reagir com hidrogênio, também na presença de catalisador para acelerar o processo, a reação do monóxido de carbono com o hidrogênio, aí posteriormente ocorre a formação do álcool conhecido como metanol ou álcool da madeira. É lógico que esse nome sugestivo, né? Álcool proveniente da celulose. Como exatamente se forma isso? Repetindo, pegando a celulose e realizando a sua combustão incompleta, forma o carvão. O carvão, por sua vez, quando reage com o vapor d'água a alta temperatura na presença de catalisador, forma uma mistura combustível chamada de gás d'água, que é monóxido de carbono e hidrogênio, que colocados para reagir produz o metanol ou álcool metílico, ou conhecido como álcool da madeira por esse motivo. Esse é o álcool mais simples que nós temos, que tem apenas um átomo de carbono. E esse álcool é classificado com relação ao número de hidroxilas como monoálcool e também classificado como álcool primário, já que ele está ligado num carbono primário. O álcool de número 2 é esse outro aqui, que tem 2 átomos de carbono e cujo prefixo é "et". As ligações entre os carbonos são simples, o infixo é "an", e a terminação de álcool é "ol", o nome oficial dele é etanol. O oficial é etanol e o usual, aqui à sua esquerda, tem o radical metil.
Como é álcool, então tudo usa terminação ílico. Então o nome usual chama-se álcool etílico. Álcool etílico. Posteriormente existe também um apelido que ele é conhecido como álcool comum. Esse álcool comum é esse álcool de uso doméstico, álcool combustível dos postos de abastecimento dos veículos, o álcool proveniente da cana-de-açúcar. E como esse álcool é originado? Resumidamente, primeiramente a cana-de-açúcar ela é triturada e após triturar a cana se obtém a garapa. A garapa, por sua vez, é constituído de um açúcar de 2 unidades de açúcar simples, conhecido como sacarose. A sacarose sofrerá inicialmente uma hidrólise enzimática, quer dizer, na presença de uma enzima conhecida como sacarase. Essa enzima vai pegar a sacarose, que é constituída de uma unidade de glicose e uma frutose, e vai quebrá-la. Por isso que fala hidrólise, né? Ou seja, isso acontece em presença de água. E aí nós teremos uma unidade de glicose e uma unidade de frutose, que são isômeras. Posteriormente, pegando esses açúcares mais simples, glicose e frutose, e agora eles serão submetidos a um processo chamado de fermentação alcoólica. E essa fermentação alcoólica ocorre na presença de um micro-organismo conhecido como o Saccharomyces cerevisiae. É o nome do fungo da levedura que vai pegar esse açúcar e transformá-lo quimicamente em CH3, CH2OH, mais gás carbônico, mais calor, já que esse é um processo exotérmico. E aqui está o alvo das nossas atenções, o conhecido como álcool comum, ou álcool proveniente da cana-de-açúcar. O álcool utilizado aqui no nosso país em nossa matriz energética. Esses processos são muito cobrados, colocados em várias questões que fazem referência como esses álcoois são produzidos. Tá? Os mais importantes são esses dois aqui, ó. O primeiro, o mais usado aqui no nosso país, o álcool proveniente da cana-de-açúcar, que sofre 2 processos. O primeiro é a hidrólise da sacarose, posteriormente a glicose sofre uma fermentação alcoólica produzindo etanol e depois ele é tirado dessa mistura por destilação fracionada. E o outro álcool mais simples, que é o álcool proveniente da madeira, esse álcool aqui, a sua matriz energética é mais utilizado lá nos Estados Unidos da América, ok? Ele chama-se álcool da madeira porque a madeira, que aqui está representado pelo átomo de carbono, que a madeira é celulose, quando queima a celulose, forma-se carvão. Esse carvão reage com o vapor d'água, dando gás d'água, que é a mistura de monóxido de carbono e de hidrogênio, que posteriormente, colocados para reagir, produz o álcool proveniente indiretamente da madeira, por isso que ele recebe esse nome. Agora vamos testar a nomenclatura para outros álcoois. Por exemplo, aqui nós temos um álcool que tem 3 átomos de carbono e abaixo tem um outro álcool com também tem 3 carbonos, mas aí eu percebo que nesse caso pode mudar a posição da hidroxila na cadeia carbônica. Por esse motivo, seremos obrigados a numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da hidroxila.
Como a hidroxila está próximo da direita, então vou numerá-la da direita para a esquerda. No segundo exemplo, ela está no meio da cadeia. Então, já que ela está no meio da cadeia carbônica, tanto faz numerá-la da esquerda para a direita ou o contrário, vai dar na mesma. A hidroxila está no carbono 2. Então, na nomenclatura oficial, eu vou fazer o seguinte: colocar o prefixo met, o prefixo próprio, que são 3 átomos de carbono, né, prop. As ligações entre os carbonos são simples, então o infixo é an. Agora eu tenho que colocar a posição do grupo OH. Ele está localizado no carbono 1. E a terminação de álcool é ol, então fica propan 1-ol. Não se coloca mais um propanol e nem propanol, agora é só no meio do composto, como já foi mencionado em aulas anteriores. Já a nomenclatura usual, esse aqui é o nosso radical carbônico com 3 carbonos, que é o propil. E o propil está ligado na extremidade, então esse é o radical N-propil, ou só propil. O N não se usa mais, está em desuso. Então, na nomenclatura usual, esse composto é chamado de álcool N-propílico. O N não se usa mais, então eu posso chamá-lo apenas de álcool propílico, certo? No segundo caso, nós temos 3 carbonos na cadeia, o prefixo é prop. As ligações entre os carbonos são simples, o infixo é an. Só que agora a hidroxila está no carbono 2. No carbono 2 temos uma hidroxila, então a terminação é ol, né? Então fica propan 2-ol. Ou na nomenclatura usual, a hidroxila está no meio da cadeia de um radical propil. Esse propil no meio é o isopropil. Então na nomenclatura usual eu chamo ele de álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico é aquele sprayzinho, né, que eles vendem para fazer limpeza de telas de computador, televisões de LCD, né, de LED, etc. Continuando esse critério, aqui nós temos uma cadeia com 3 carbonos, tá? E nós temos nessa cadeia a hidroxila no carbono 2, mas como ela pode estar ou no carbono 2 ou no 1, tá? A posição da hidroxila pode mudar, mas do radical metil não muda. O radical metil está sempre no carbono 2, então como não há outra possibilidade, aí você coloca que o metil é desnecessário numerá-lo, já que ele só pode aparecer nesse carbono. Então aqui eu coloco primeiramente o radical, que é o metil, que é desnecessário colocá-lo carbono 2, porque só tem essa opção para ele aparecer. Ele não pode aparecer nas extremidades, senão ele deixa de ser propanol e vira butanol, tá? E esse metil, ele está ligado numa cadeia que tem 3 carbonos, cujo prefixo é prop. Ela é saturada, o infixo é an. E a hidroxila está no carbono 2. Ah, preciso colocar a hidroxila do álcool? Essa precisa, porque ela pode estar ou no meio ou em uma das extremidades. Então a hidroxila é necessária. Então fica metilpropan 2-ol. Ou na nomenclatura usual, esse é o radical butil. Mas qual butil que é esse? É o N? É o sec? É o tec? Ou é o isobutil? Esse butil é um butil em forma de letra T e a hidroxila está no carbono terciário. Esse é o tec-butil. Então esse é o álcool chamado de terc-butílico. Com relação à classificação dos álcoois, quando a hidroxila está ligada no carbono primário, é álcool primário. Quando a hidroxila está ligada no carbono secundário, é álcool secundário. Quando a hidroxila está ligada no carbono terciário, é álcool terciário. Mas, enfim, vamos treinar mais a nomenclatura. Vamos ver esse outro exemplo aqui, senhores e senhoritas.
Aqui nós temos uma cadeia com 2, 3, 4, 5 carbonos. De um lado tem um grupo funcional, do outro tem um radical metil. Agora eu preciso numerar essa cadeia para dar a posição tanto do metil quanto da hidroxila. E para numerar essa cadeia, qual é o critério? Extremidade mais próxima do quê? Extremidade mais próxima do radical metil ou do grupo funcional hidroxila? Lembrando de uma das aulas que tivemos anteriormente, da nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, aqui diz: numerar a cadeia carbônica principal a partir da extremidade mais próxima, prioridade número 1. Agora, grupo funcional. Prioridade número 2, insaturação. E prioridade número 3, só aí são os grupos funcionais. Os radicais, os substituintes. Então, o grupo funcional hidroxila está próximo da direita. Então, eu numero da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A posição, primeiramente, é do radical metil. Então, fica 4 metil. A cadeia principal tem 5 carbonos, o prefixo é pente. Ela é saturada, o infixo é an. E depois, em seguida, eu coloco a posição da hidroxila que está localizada no carbono 2. Então fica 4 metil, pentan, 2 ol. Não tem nomenclatura usual. Quando tiver, eu coloco. Se eu não colocar nada, porque não existe, tá bom? Não se preocupem com isso, tá? Outro exemplo. Isso daqui, esses exemplos anteriores são de monoálcoois. Esse daqui já é um diálcool, porque tem 2 hidroxilas ligados na cadeia. A nomenclatura oficial, portanto, tem 2 carbonos, o prefixo é et. As ligações entre os carbonos são simples, o infixo é an. E no caso especificamente aqui nós temos 2 OH. Com 1 OH a terminação é O, com 2 OH é diol. Então eu vou colocar aqui apenas uma vogal para ficar entre 2 consoantes e permitir que o nome soe melhor e a pronúncia também. Então chama-se etanodiol ou etandiol, etanodiol. Vou colocar o O aqui, né? Para soar melhor. Isso aqui aí, o PAC, não tem nada a ver. Isso está relacionado apenas com a língua portuguesa. Para não ficar assim, etandiol. Fica mais fácil a pronúncia e também a escrita, etanodiol. Esse aqui tá famoso ultimamente, né? É o conhecido etilenoglicol, é o apelido dele. Etilenoglicol foi utilizado na produção da cerveja Baker lá de Minas Gerais no início do ano. Deu aquele problema. Algumas pessoas morreram porque essa substância, ao ser metabolizada, ela é muito tóxica. E muito provavelmente nos vestibulares que vocês fizerem no final do ano, isso vai ser mencionado. Tomem cuidado aí com o etanodiol, ou etilenoglicol é o nome vulgar dele, tá bom? Esse et, 2 carbonos, an, saturado, diol, porque são 2 hidroxilas, né? Uma em cada carbono. Agora, aqui nós temos um álcool que tem 3 carbonos, tá? 3 carbonos, e por isso o prefixo de 3 carbonos é prop. Essa cadeia ela é saturada. A partir de 3 carbonos, eu sou obrigado agora a começar a numerar essa cadeia, porque ao numerá-la, eu coloco especificado as posições das hidroxilas, certo? Então aqui são 3 carbonos, o prefixo é prop, ela é saturada, não preciso colocar o O, porque no lugar do O agora vou colocar o hífen. E as posições das hidroxilas. Temos hidroxila no carbono 1, 2 e 3. Uma hidroxila, terminação é ol, 2 hidroxilas diol, 3 hidroxilas é triol.
propan 1,1,2,3-triol. Ah, você não colocou no anterior por quê? No etanodiol ou etan 1,2-diol. É porque é o seguinte, nós não podemos ter duas hidroxilas no mesmo átomo de carbono. Isso torna o composto muito instável. Então, na química, é automático que possamos colocar as hidroxilas, uma em cada carbono. E quando eu tenho dois carbonos, obrigatoriamente tem que ser uma hidroxila em cada carbono. Ah, eu colocasse etan 1,2-diol estaria errado. Não é que está errado, mas existe uma redundância nesse caso, você colocar 1,2-diol, já que nesse composto obrigatoriamente a hidroxila fica no carbono 2. Aí o aluno me fala, mas no 1, 2, 3 também. Concordo? Aqui se eu não posso colocar hidroxilas, duas hidroxilas no mesmo carbono, obrigatoriamente tem que ter uma em cada carbono. Propanotriol também serve, mas você encontra essa nomenclatura da forma como eu estou te apresentando. E se eu não falar assim, o aluno vai falar, o professor PC esqueceu de falar essa questão. Não, é a mesma coisa. Não se preocupem. Só que o propanotriol, somente, ou propan 1,2,3-triol, é o famoso e conhecido como propilenoglicol. Propilenoglicol é a famosa e conhecida substância chamada de glicerina ou glicerol. Nossa, meu amigo, você não tem ideia como isso é muito importante. Quando nós estudarmos a bioquímica dos lipídios e eu falar na glicerina ou no glicerol, você tem que saber que trata-se do propanotriol ou do propilenoglicol, que é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 asterísticos mostrando para vocês que você tem que saber que a fórmula da glicerina ou do glicerol é o propanotriol ou o propan 1,2,3-triol, ok? Isso é muito importante. Continuando, aqui nós temos um álcool de cadeia fechada, mesmo critério. Pelo fato dele ser de cadeia fechada, a única coisa que muda é o prenome, que é o ciclo antes do nome que caracteriza a cadeia principal. O ciclo tem 4 carbonos, o prefixo é but, a cadeia ela é saturada, o infixo é an, e a terminação de álcool é ol, e o nome oficial da IUPAC é ciclo butanol. Na nomenclatura usual, esse aqui é o radical ciclobutil. Portanto, se é o ciclobutil, eu posso chamá-lo de álcool ciclobutílico. Vou colocar aqui o prenome, palavra álcool. Álcool ciclo, cadeia fechada, né? But, 4 carbonos, ílico. Na nomenclatura usual, usa terminação ílico, tá? Mas para esses de álcool ou esse triálcool, essa nomenclatura é diferente, você percebeu, né? Tem muitas particularidades na química orgânica, ok? Esse outro álcool aqui, ele também é uma cadeia fechada, só que devido à presença aqui de um grupamento OH e de um metil, agora eu sou obrigado a numerar a cadeia. E é nessa numeração a prioridade no carbono 1 é do grupo funcional. E o carbono 2 é o do radical metil. Como nesse caso o grupamento OH está sempre no carbono 1, aí é desnecessário colocar a sua posição. Então vamos colocar o nome dele oficial, não tem nome usual, tá? Tá, então temos radical? Sim. Quem? Metil, do carbono 2. Então vai ficar assim,
2-metil, ligado numa cadeia fechada que é ciclo. Pode colocar hífen, pode colocar tudo junto, e isso não importa. Vou repetir: ciclo e o nome da cadeia, ou ciclo e o hífen, isso não importa. 6 carbonos, o prefixo é X. Essa cadeia ela é saturada, o infixo é AN. E coloca um OL, não é necessário. No ciclo, a hidroxila está sempre no carbono 1. Então, somente hexanol. Já está subentendido que no carbono 1 tem a hidroxila do álcool. 2-metil ciclohexanol. Ok? Agora, vamos ver aqui mais um exemplo. E aqui nesse exemplo nós temos aqui um metanol à sua direita. O metanol é aquele álcool que tem uma hidroxila ligada num carbono. Só que ligado nesse metanol tem um radical chamado de fenil. Por esse motivo, então, no nome oficial desse composto, eu vou colocar o nome do radical, que é o fenil, esse aqui do anel aromático, fenil, e depois a cadeia que tem um átomo de carbono, que é o prefixo met, saturada, o infixo é an, e a terminação é ol. Esse é o fenilmetanol, e o apelido dele chama-se álcool benzílico. Já que aí já muda tudo. Aqui à sua esquerda esse é o radical benzil. Hidroxila ligado no benzil, na nomenclatura usual, chama-se álcool benzílico. Aí vai embora, né? E assim por diante. Então, de um modo geral, eu coloquei aqui alguns exemplos de álcoois importantes. O álcool mais simples de todos é o metanol, proveniente da madeira, que é chamado também de álcool metílico. O álcool mais usado aqui na nossa matriz energética no nosso país é o etanol ou álcool etílico. O álcool usado nas bebidas como combustível dos postos de abastecimento, proveniente da cana-de-açúcar, do processo que eu mencionei aqui. Esses são os mais importantes. E a nomenclatura dos álcoois que segue a regra da IUPAC. A nomenclatura oficial terminação é ol, na nomenclatura usual, para o radical ligado à hidroxila, terminação é ílico. Aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês para esse álcool que vai ser muito utilizado no estudo da bioquímica dos lipídios, que é a glicerina ou glicerol, que é o propanotriol. E esse álcool aqui provavelmente deve aparecer nos exercícios dos vestibulares, principalmente do final do ano, por conta da contaminação da cerveja Baker pelo etileno glicol, que é o etanodiol, ou posso chamá-lo etan 1,2-diol. Vamos agora aprender o outro composto hidroxilado, chamado de enol. Recapitulando, os hidrocarbonetos são representados de forma genérica por RH, onde R são esses grupos metil, etil, propil, fenil, entre outros. Os compostos hidroxilados são aqueles que possuem a hidroxila na cadeia carbônica. A função álcool é aquela que tem a hidroxila ligado a um carbono saturado. Tá, e qual é a característica da função enol? Tá, vamos fazer uma comparação aqui com a função álcool. O álcool, eu pegava um hidrocarboneto, tirava um hidrogênio, colocava uma hidroxila, e quando a hidroxila estivesse ligada num carbono saturado, era um álcool. O enol, eu vou pegar um composto insaturado. Por exemplo, vou pegar aqui um composto que tem uma dupla ligação. Um alceno, tá? Um alceno. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar
um hidrogênio do alceno, e pode ser esse daqui, ó. E eu vou colocar no lugar do hidrogênio uma hidroxila. Então, se eu tirar o hidrogênio do alceno e colocar uma hidroxila, aí eu passo a ter a função enol. Inclusive o nome, se vocês perceberem, ele é até sugestivo, né? Enol, ele tem o infixo em de dupla e a terminação ol de composto hidroxilado. Hidroxilado, ou seja, um composto que tem OH na fórmula, percebe? Então, ó, enol, em de dupla, ol, hidroxila num carbono insaturado por dupla. E é igual a álcool? Não, aí que está a diferença. Não é igual ao álcool. O álcool tem a hidroxila num carbono saturado, enquanto a enol tem hidroxila ligado num carbono insaturado por dupla ligação. Ok? Essa é a diferença de álcool para enol. Vamos treinar e ver alguns nomes de enóis para compararmos com o álcool. Aqui, por exemplo, nós temos dois átomos de carbono na cadeia, o prefixo é et. Nós temos a dupla ligação cujo infixo é en e a presença do grupo funcional OH, cuja terminação é ol, e o nome oficial e o PAC é etenol. Tá? Etenol. Agora, observem esses três exemplos da sequência. Eles possuem 3 átomos de carbono e o que está mudando aqui nessas 3 cadeias é a posição do grupo funcional da hidroxila. E como a posição da hidroxila está modificando, é necessário eu numerar a cadeia principal a fim de dar a posição da ligação dupla e também da hidroxila. Aí vai surgir uma dúvida. Mas eu devo numerar essas cadeias a partir da extremidade mais próxima da insaturação ou da extremidade mais próxima do grupo funcional? Qual é a prioridade? Vamos rever? Mais uma vez, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima. A prioridade aqui, ó, é grupo funcional. E a prioridade número 2 é a insaturação. Então, aqui o grupo funcional está no meio. Então, o critério de desempate é a presença da insaturação. A insaturação aqui está próximo da esquerda, então eu numero da esquerda para a direita. No segundo exemplo, a hidroxila está próximo da esquerda, então eu numero da esquerda para a direita, porque a prioridade é a hidroxila. Aqui nesse exemplo, a hidroxila está próximo da direita. Então, a prioridade é a hidroxila, então eu numero da direita para a esquerda. Ok? Então, 3 átomos de carbono, o prefixo é prop. Eu tenho a ligação dupla localizada no carbono 1, o infixo de dupla é en, e a hidroxila no carbono 2, 2-ol. Então, o nome na recomendação atual da IUPAC é prop 1-en 2-ol, ou seja, a ligação dupla localizada no carbono 1 e a hidroxila localizada no carbono 2. No segundo exemplo, 3 carbonos novamente, o prefixo é prop. A ligação dupla está no carbono 1, então 1-en. E a hidroxila também no carbono 1, então 1-ol. Prop 1-en 1-ol. Nesse caso, 1 é a posição da dupla e aqui a posição da hidroxila. Aqui nesse outro exemplo nós temos também 3 carbonos cujo prefixo é prop. Eu tenho a ligação dupla no carbono 2, agora mudou a posição da dupla, 2-en, e a hidroxila está no carbono 1, 1-ol. Eu uso a nomenclatura aqui para todos os compostos da mesma maneira. Mas aqui, quando a hidroxila estiver ligado a um carbono insaturado por ligação dupla, isso é classificado como enol. Hidroxila ligado direto a um carbono da dupla, isso é classificado como enol.
Mais uma vez, hidroxila ligado a um carbono da dupla. Isso é classificado como enol. Aqui a hidroxila não está ligada num carbono insaturado. Esse carbono aqui é saturado. Então isso aqui não é enol, isso aqui é um álcool. Mas não importa, não interessa. O raciocínio, a nomenclatura é a mesma. Só para lembrarmos que enol é um composto onde a hidroxila obrigatoriamente liga-se a um carbono insaturado por dupla ligação. Ok? Vamos agora estudar a função fenol. O fenol tem a seguinte característica. Eu vou pegar o anel aromático ou núcleo benzênico. Eu vou tirar um dos hidrogênios do anel aromático e no lugar do hidrogênio eu vou colocar uma hidroxila. Se nós tirarmos um hidrogênio do benzeno e colocarmos no lugar do hidrogênio uma hidroxila, aqui está a função fenol, caracterizado pela presença da hidroxila ligado diretamente no anel aromático, obrigatoriamente. Certo? Então, vamos treinar a nomenclatura de alguns fenóis aqui. Muito bem, no primeiro, o nome oficial chama-se hidroxibenzeno. A nomenclatura oficial da IUPAC. A nomenclatura usual chama-se fenol. E o nome alternativo, tem mais uma possibilidade, pode ser chamado ácido fênico. Fenol comum ou ácido fênico, como queiram, tá? Hidroxibenzeno é o nome oficial. Fenol é o nome usual. E ácido fênico é o nome alternativo. Esse outro chama-se de naftaleno. Nós já tivemos a oportunidade de estudar isso nos hidrocarbonetos. Recapitulando com relação aos hidrocarbonetos, eu quero só fazer aqui um lembrete para quem esqueceu. O hidrocarboneto naftaleno pode ter as posições ocupadas laterais ou a parte superior ou inferior, né? As partes superiores ou inferiores são posições alfa e as laterais chamadas de posição beta. Isso já foi mencionado na nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Alfa, posição superior e inferior, e beta nas posições laterais. Então, na nomenclatura oficial desse composto, na posição alfa, nós temos um grupamento hidroxi. Então, eu posso chamar de alfa hidroxi naftaleno, alfa hidroxi naftaleno, ou também posso chamar de alfa naftol, na nomenclatura usual. Aqui no outro, a hidroxila está na posição lateral, que chama-se posição beta. Então eu posso chamar de beta hidroxi naftaleno ou simplesmente beta-naftol. Um outro exemplo aqui, nós temos um composto que é o benzeno, com a presença da hidroxila, que é o fenol, e aqui tem um metil, né? Agora eu preciso numerar a posição aqui desse aromático para indicar o carbono em que está localizado o metil. Aqui ele está no carbono 2, poderia estar no carbono 1,3 ou no 1,4, né? Então, no primeiro caso, eu chamo de, como a hidroxila está sempre localizada no carbono 1, não tem outra possibilidade para a hidroxila,
Portanto, torna-se uma redundância, não é necessário colocar a sua presença. Apenas só coloque o seguinte: hidroxi, 2-metil e a cadeia na qual eles estão ligados, que é o benzeno. Agora, nomes usuais têm várias possibilidades. Uma das possibilidades eu posso chamar de, como é a posição 2 do metil ocupada, então eu posso chamar de ortometil. Ortometil quer dizer o metil está ligado na posição 2 em relação ao anel aromático, a hidroxila do anel aromático, ortometilfenol. Aí fenol é nome usual já, tá? Existe uma outra possibilidade. Quando eu tenho um radical metil ligado no fenol, esse composto também ele pode ser chamado de cresol. Cresol é o nome dessa estrutura que tem um OH ligado e o metil ligado no anel aromático. Então eu posso simplesmente chamá-lo também de ortocresol. Essa palavra cresol é o nome usual de todo esse composto que tem a hidroxila, o metil, ambos ligados no anel aromático. Mas a nomenclatura mais importante aqui é a oficial e opaca: hidroxi 2-metilbenzeno. Na alternativa ou usual, ortometilfenol ou ortocresol. Cresol é o nome do metilfenol. Ok? Só recapitulando que o fenol, obrigatoriamente, a hidroxila está ligada no anel aromático. No enol, obrigatoriamente, a hidroxila está ligado num carbono insaturado por ligação dupla. E no álcool, a hidroxila está ligada num carbono saturado. Essa é a diferença de álcool, enol e fenol, já que todos têm o OH. Ligado no anel aromático é fenol, ligado num carbono insaturado por dupla, enol, e ligado num carbono saturado é álcool. Tudo bem? Muito bom. Na sequência, depois nós vamos estudar, já que nós estamos com os hidroxilados, eu vou estudar agora a função álcool, que tem uma relação com os hidroxilados. Um momento e nós já continuamos. Bom, a função éter tem uma relação com os compostos hidroxilados. Que relação seria essa? É a seguinte: eu estudo a função éter da seguinte forma: eu pego um composto hidroxilado, tá? Pode ser álcool, pode ser enol, fenol, qualquer um dos três. E eu tiro, para estudar, isso aqui não é uma reação química, isso é só um modelo, um método de estudo. Eu tiro o hidrogênio da hidroxila, desse composto hidroxilado, e eu vou colocar no lugar do hidrogênio um outro radical. Eu vou chamá-lo de R'. Esse R' pode ser igual ao R, pode ser diferente, mas é um composto que tem um grupo orgânico, um radical. Pode ser um metil, etil, propil, fenil, etc. Qualquer um desses aí. Olha como é que fica. Se eu pegar um composto hidroxilado e eu tirar o hidrogênio da hidroxila e no lugar do hidrogênio colocar um grupo orgânico, aí eu tenho a função éter. A função éter, ela é caracterizada pela presença
de um oxigênio entre dois grupos orgânicos. Aqui, esses grupos orgânicos, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes, não importa. Para a nomenclatura do éter, a nomenclatura oficial do éter, para o radical mais simples, eu uso terminação ox. O mais simples é aquele radical que tem o menor número de átomos de carbono. E para o radical mais complexo é aquele que tem maior número de átomos de carbono, eu uso terminação ano. Eu vou escrever essa questão importante. Oxi, eu uso para o radical mais simples. Com o menor número de átomos de carbono. E a terminação ano para o radical mais complexo. Mais complexo é aquele com o maior número de átomos de carbono. É claro, se houver diferença de complexidade, porque se eles forem iguais, evidentemente um recebe terminação ox e o outro recebe terminação ano. Então vamos treinar aqui, ó. Veja esse exemplo aqui. Aqui nós temos um oxigênio entre dois radicais. Um radical à esquerda é o metil e o outro radical à direita também é chamado de metil. Metil de um lado, metil do outro lado do oxigênio. Muito bem. Então, para o radical mais simples, a terminação é ox, e para o radical mais complexo, a terminação é ano. Mas como eles têm a mesma complexidade, um é metil, outro também é metil, para um metil é ox, para o outro metil é ano. Então, o nome oficial e o PAC fica metoximetano. Vamos escrever aqui. Ok, para um radical mais simples a terminação é ox, para o mais complexo a terminação é ano, mas como eles têm a mesma complexidade, então fica metoximetano. Na nomenclatura usual, aí os dois radicais são idênticos, então eu chamo de éter dimetílico. Esse di aqui significa que nós temos dois radicais metil idênticos e a terminação para cada radical é ílico. Então fica éter dimetílico. Existem, como nomenclatura usual, né? Existem muitos detalhes particulares. Esse di também é opcional. Se você chamá-lo apenas éter metílico, também está correto, tá? Então vamos treinar, vamos fazer mais alguns exercícios aqui. Deixa eu aproximar mais essa câmera para entendermos melhor essa nomenclatura. Oxi para o radical mais simples, ano para o radical mais complexo. Vamos ver esse daqui então. Aqui nós temos o oxigênio e à sua esquerda nós temos um radical etil e à sua direita outro radical etil. São idênticos nesse caso, né? Para um etil a terminação é ox e para o outro etil a terminação é ano. Então vai ficar etoxietano. Na nomenclatura usual, eu vou chamar de éter e para cada radical a terminação é ílico. Mas como são dois iguais, então eu posso chamá-lo éter dietílico. Como são dois radicais idênticos, esse di também é opcional. Então, se eu quiser chamá-lo apenas de éter etílico, também está valendo. Esse tem, digamos, um apelido. Ele é conhecido como éter sulfúrico. Quando nós estudarmos as reações de desidratação de álcoois, vamos entender o motivo pela qual ele é chamado assim. Esse é o éter comum. Tá? É o éter anestésico. Éter comum de uso anestésico, ok? Outro exemplo. Opa, agora já mudou um pouquinho, já melhorou.
porque agora eu tenho aqui do lado do oxigênio radical metil com um carbono e aqui um radical diferente, um etil com 2 carbonos. Então a regra é oxi para o radical mais simples e ano para o radical mais complexo. O mais simples é o que tem um carbono, que é o metil. O mais complexo é o etil, então na nomenclatura oficial chama-se metoxietano. Metoxietano. Na nomenclatura usual, aí os radicais são colocados em ordem alfabética. Em ordem alfabética, primeiro o etil, depois o metil, né? Então fica éter, etílico, metílico. Sempre a terminação é ílico na nomenclatura usual, tá? Ílico, ílico. Agora em ordem alfabética, etil e metil, né? Então etílico, metílico. Muito bem. Aqui nós temos um oxigênio entre 2 radicais. À esquerda nós temos o radical mais complexo, que é o fenil, e à direita o radical mais simples, que é o metil. Mas acontece que na nomenclatura oficial o mais complexo aqui não chama-se fenil, e sim chama-se benzeno, e ligado no benzeno nós temos o metoxi. Então na nomenclatura oficial, para o radical mais simples é oxi, então vai ficar metoxi, e na nomenclatura oficial isso vira benzeno, metoxibenzeno. Na nomenclatura usual, aí eu chamo os dois de radical fenil e metil em ordem alfabética. Então eu posso chamá-lo de éter fenílico metílico. Aí para ambos, na nomenclatura usual, a terminação é ílico. Desculpem, eu estou falando e acabei de esquecer de levantar a folhinha aqui. Muito bem, nesses 2 últimos exemplos, agora a cadeia mais simples aqui do seu lado esquerdo é o metil, só que aqui do seu lado direito eu tenho 3 carbonos, que em forma de radical é o propil, mas como agora a cadeia com mais carbonos ela vira a cadeia principal, então isso aqui é o propano. E o propano tem 3 carbonos e por isso eu preciso numerar o propano para dar a posição em que ele está ligado o metox. Metox é esse CH3 ligado ao oxigênio aqui. E o mesmo raciocínio vale aqui do lado, aqui embaixo, no último exemplo. Aqui nós temos o radical metil e esse aqui tem 3 carbonos, em radical é o propil, né? Mas como ele tem mais carbonos, ele vai ser considerado como cadeia principal e ele vai ser o propano. Só que em relação ao anterior, se vocês perceberem, agora mudou a posição do metox, que é esse CH3 oxigênio ligado no propano. Nesse aqui ele está ligado no carbono 1 e nesse daqui ele está ligado no carbono 2. Então o nome oficial e o PAC eu vou colocar então o seguinte: 1-metoxi, propano. Quer dizer o que é isso? Que no propano ligado no carbono 1 está ligado o metil ligado ao oxigênio. Isso daqui, senhores e senhoritas, é o metoxi. Esse conjunto aqui é o metoxi. E o metoxi está ligado no carbono 1 do propano. Utilizando esta linha de raciocínio, aqui no segundo exemplo, o metoxi está no carbono 2. Então, 2-metoxi. E aqui nós temos o propano. E o metoxi está ligado no carbono 2. Agora, na nomenclatura usual, aí muda. Aí eles passam a ser os 2 radicais. Metil à esquerda e propil à direita. Qual a diferença entre os 2 propil?
esse propil aqui está ligado na sua extremidade. Esse era o N-propil, ou só propil. E esse propil está ligado no meio, e no meio usa o prefixo iso. Só que o prefixo iso conta na ordem chamada alfabética, tá? Então aqui eu tenho metil e tenho o propil, né? A ordem alfabética é M, N, O, P, Q. Então primeiro o metil aqui nesse caso. Então vai ficar éter metílico propílico. O N não se usa mais. Antigamente chamávamos de éter metílico N-propílico. O N não se usa mais, já está subentendido que está na extremidade. Agora esse é o radical isopropil. E quando o prefixo é iso, ele consta na ordem alfabética. Então agora é o I na frente do M, mudou a ordem. Então agora fica éter isopropílico metílico. Só fazendo aqui uma observação com relação à ordem alfabética. Na oportunidade, quando foi apresentada esta regra para vocês, escolha a cadeia principal com maior número de carbonos, numerar a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, insaturação, substituintes. Aqui está escrito, ó, colocar o nome dos grupos substituintes em ordem alfabética. E deve-se ignorar na ordem alfabética di, tri, tetra, sec, terc, mas o iso não ignora. O iso faz parte da ordem alfabética, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Isopropílico começa com a letra I e está na frente do metil, que começa com a letra M, ok? Então nós vimos nessa aula os compostos hidroxilados álcool, enol, fenol, um composto derivado do álcool que é o éter, e na próxima oportunidade vamos fazer os exercícios dessa aula. Meu muito obrigado a todos. Até semana que vem.